Temos aí para o dia de hoje as altcoins de inteligência artificial se destacando, algumas subindo mais de 10%. Eu estou começando a voltar a monitorar algumas altcoins de inteligência artificial, principalmente a altcoin que vai passar a ser o ASI, as três altcoins, que é o FET, AGIX e Ocean. E talvez a gente tenha algumas oportunidades aí em altcoins pequenas, como o SDAO, NTX e Hypercycle. Hoje eu vou estar te mostrando um pouco dessas altcoins e onde pode estar tendo oportunidade. Como eu estou sempre passando aqui para você oportunidade, não vou deixar de falar sobre oportunidade no dia de hoje, mas também é importante observarmos como que está o mercado, como que está o Bitcoin, como que está o mercado tradicional, porque isso vai impactar diretamente aqui nas altcoins, independente se é inteligência artificial, RWA ou qualquer outra coisa que seja. Tá bom? Então a gente vai falar sobre isso, mas conto aí com o seu like se o vídeo te ajudar de alguma forma e também com a sua inscrição. Inscreve aí se o vídeo te ajudar, se o vídeo fizer sentido para você, porque eu tô aqui todos os dias para estar te ajudando de forma imparcial, sem te vender nada, para que você consiga surfar aí esse ciclo de alta, tá bom? Então, se o vídeo te ajudar, se você gostar do conteúdo, se inscreve aí, porque isso vai ajudar o canal a estar crescendo e você também vai ter oportunidade diariamente, todos os dias, de segunda a sábado, aqui com você, te trazendo oportunidade e nos sábados live, tá bom? Pra gente estar batendo um papo e vendo como que tá o mercado aí, tá bom? Vamos lá, eu quero estar te mostrando aí como que tá aí o Bitcoin primeiro. Não adianta, se a gente quer ver qualquer altcoin que esteja subindo, a gente precisa do Bitcoin subindo, porque se o Bitcoin começar a cair a partir de então, a gente vai ter as altcoins caindo também, tá bom? E para começar aqui a falar sobre Bitcoin, eu queria passar aqui essa observação, uma linha de tendência de alta que a gente está vendo ser formada no Bitcoin. Antes eu estava com o meu gráfico em logarítmica, não tinha observado que o meu gráfico estava em logarítmica, então eu estava observando essa linha de tendência de alta sendo formada de uma outra forma, sendo formado desse jeito aqui, contando com o rompimento aqui na região de 66. Só que observando um post, se não me engano, do Velas, eu vi que no gráfico dele estava dessa forma aqui no post. Eu observando meu gráfico vi que tinha alguma coisa errada, então vim aqui em escala e mudei para regular. Eu gosto de observar o regular, porém estava salvo como logarítmica e eu estava observando a linha de tendência de alta em logaritmo que muda totalmente, tá bom? Só que observando em escala regular, que é o padrão que eu gosto de estar sempre observando aqui, eu estou observando, não só eu, mas eu observei também que tem algumas pessoas falando sobre essa linha de tendência de alta aqui. A gente tem a possibilidade dessa região no Bitcoin ser uma região de suporte, uma região de terceiro toque, onde a gente teve o primeiro aqui embaixo nessa região, depois aqui, agora o terceiro toque no Bitcoin para formar uma quinta onda, quando a gente vai observar por ondas de Elliott. Eu não costumo aplicar ondas de Elliott no mercado cripto porque eu observo que não funciona muito, tá bom? Mas aqui a gente pode ter mais uma onda impulsiva observando dessa forma aqui. E essa é uma região de suporte observando linha de tendência de alta, que passa a ser uma linha de tendência de alta primária, onde está desde o início do ciclo de alta. Então a gente tem aqui desde quando o Bitcoin estava em 26, 27, subindo nessa linha que passa a ser uma linha de tendência de alta primária, onde vai formar outras linhas de tendência de alta dentro dessa primária aqui, tá bom? A gente tem mais a formação de secundária e terciária. E nesse momento eu observo que o preço segurou não só no suporte de 60 mil, isso observando no gráfico semanal, mas também segurou nessa linha de tendência de alta, onde vai caracterizar a nossa principal tendência de alta para Bitcoin nesse momento, tá bom? Então, quando a gente vai lá para o gráfico diário, a gente observa que teve alguns rompimentos ou algo do tipo nessa linha, nessa região de suporte, mas no semanal tá bem interessante, tá, pessoal? E vai ser mais interessante ainda se nesse semanal vermos o Bitcoin conseguindo segurar nessa região ou acima dessa linha de tendência de alta, onde ele vai confirmar para a gente que temos um suporte nessa região e que provavelmente nas próximas semanas a gente pode ter Bitcoin tentando subir para buscar o topo dessa lateralização. Então a gente pode ter o mercado a partir dessa semana andando dessa forma aqui, até romper essa linha, essa resistência aqui em cima e depois a gente ter a continuação. O que forma outro padrão também, um padrão bem interessante, que é uma cunha ascendente. Cunha ascendente, ela é formada dessa forma. Geralmente as pessoas chamam de cunha quando o padrão ele é formado
nesse formato aqui ou nesse formato aqui, mas isso não é cunha, tá, pessoal? O nome técnico para isso é fatia. Cunha ascendente e cunha descendente, tecnicamente é nesse formato aqui que a gente está vendo sendo formado aqui no Bitcoin. Não só no Bitcoin, Pendle também está formando esse padrão e outras altcoins está na mesma formação. Então, a gente tem uma cunha ascendente, além de termos linha de tendência de alta, além de termos uma região de lateralização que a gente pode caracterizar como lateralização por acumulação. Outra coisa importante no fechamento semanal, se o Bitcoin conseguir segurar acima de 60 mil, é que ele vai caracterizar como uma absorção esse momento aqui onde o Bitcoin foi buscar 58. A gente teve a queda por vendas, por pânico, por várias outras coisas. Logo depois, os compradores veio absorvendo todas essas compras, fechando acima da região de suporte. A mesma coisa aconteceu nesse momento aqui, quando o Bitcoin veio buscar essas 56. Logo depois, a gente teve um momento de correção e continuação até lá em cima, em 71. A gente pode ter as mesmas características aqui nesse momento, se no semanal o Bitcoin conseguir segurar acima de 60 a 61 mil dólares por unidade, tá bom? Então, no semanal, o gráfico ainda mostra que existe possibilidade de alta, ou seja, no fechamento semanal, vamos ter oportunidade, vamos continuar tendo oportunidade. Lá na semana passada, tínhamos falado para vocês que a gente não tinha muitas oportunidades, que o preço poderia corrigir um pouco mais, então a gente não estava comprando, mas essa semana é uma semana de oportunidades, não só porque caiu, chegou na região de suporte, mas também porque conseguiu e está conseguindo segurar na região de suporte. Não importa a gente falar assim, tá caindo, é momento de comprar. Só que como que está sendo essa queda? É uma queda que o preço está conseguindo segurar, como está acontecendo aqui, ou está rompendo todos os suportes? Porque se ele rompe esse suporte, está caindo, fecha abaixo desse suporte, existe a possibilidade de queda, não é interessante estar comprando. Então não é qualquer queda que a gente compra, tá bom? A gente compra quando cai, mas quando também segura em suporte. É importante a gente comprar suporte. E nesse momento ele está segurando no suporte. É legal a gente esperar ali o fechamento semanal, porque no fechamento semanal a gente vai ter uma característica de confirmação, porque até o fechamento semanal ele pode simplesmente fechar abaixo aqui de 59 e começar a cair. Então, fechando acima, ele confirma pra gente, opa, os compradores conseguiu absorver as vendas e conseguiu segurar até o fechamento. Então, é importante a gente esperar aqui o fechamento semanal para que a gente utilize tudo isso como oportunidade. E eu estou observando que as altcoins de inteligência artificial podem estar proporcionando oportunidades. Altcoins como o FET, AGIX e OSDAO. O FET e o AGIX, pessoal, se não me engano, em algumas exchanges não estão sendo negociadas, porque vai ter a migração agora em julho de AGIX, FET e Ocean para ASI. O FET, que é o token que vai passar a ser o ASI, não vai ser um token novo, vai ser o FET que vai passar a ter o nome de ASI e as empresas vão se juntar, tá bom? Então eles vão estar trabalhando junto para criar uma super inteligência artificial e chegar mais rápido no AGI, inteligência artificial geral. Então, a gente está vendo essa valorização de hoje, provavelmente saiu alguma notícia positiva, não vi ainda, tá? Mas em algumas exchanges eles pararam de negociar. Quem tem o AGIX na Binance, por exemplo, ou o FET na Binance, vai ser trocado automaticamente. Nas outras exchanges não sei. Na BitGet acredito que vai ser assim também, vai trocar por ASI automaticamente. Se você tem em Hard Wallet, por exemplo, não sei como vai ser. Se você tem na Maxi, não sei como vai ser. Você precisa ir lá na sua exchange e pegar a informação se eles vão trocar automaticamente, tá bom? Então, eu não sei se todas as exchanges vai trabalhar dessa forma na troca. Eu falo isso porque muita gente vai me perguntar nos comentários e já para responder essa pergunta que você vai me fazer, provavelmente, eu não sei como que vai ser na maioria das exchanges. Na Binance, se não me engano, vai ser assim, vai trocar automaticamente, na BitGet vai trocar automaticamente. As outras você precisa buscar informação, tá bom? E a gente tem esse momento de valorização quando a gente observa no semanal. A gente teve essa busca por suporte em 1,20 aqui no FET. Passou um pouquinho, mas a gente caracteriza como suporte aqui 1,20, 1,19, tá bom? E um detalhe importante que eu estou observando no FET nesse momento é essa característica aqui. É uma característica de reversão. A gente tem uma tendência de baixa no FET nesse momento, uma micro tendência de baixa no FET. Só que o FET, quando a gente vai observar, ele começou a formar topos e fundos ascendentes. Esse fundo foi um fundo mais alto que esse fundo anterior.
esse topo atual é um topo mais alto que esse topo anterior. Ou seja, a gente está começando a ter topos e fundos ascendentes no FET. Isso mostra que está começando a surgir pressão compradora no FET. É bem interessante a gente comprar nesses momentos, porque a gente não vai sair comprando em um momento em que o mercado está simplesmente caindo e a gente não sabe onde que vai parar a queda. Aqui a gente já tem um momento onde mostra que os vendedores estão se abstendo, os compradores estão começando a atuar no mercado. Só que eu não vou comprar FET agora, vou esperar sair o ASI, mas para quem está posicionado, isso é importante para quem está posicionado, é que existe a possibilidade do FET voltar lá em cima para a próxima resistência em 2 e quem sabe 3 dólares por unidade, tá bom? Talvez 3 dólares por unidade, mas a gente não vai chutar um número tão alto agora porque a gente está só começando a ver a valorização. Mas, para quem está posicionado, estava com medo, não sabia se comprava mais ou se vendia, eu, no seu lugar, eu permaneceria no FET, até mesmo porque a gente está começando a ver pressão compradora entrando aqui no FET. Para quem quer comprar, eu não compraria agora. Eu esperaria o lançamento do ASI. Eu, Luiz, vou esperar o lançamento do ASI. Da mesma forma que foi postergado para esse mês de junho, pode ser postergado no mês de julho, a gente não sabe o que vai acontecer ainda, até o lançamento do ASI. Então, por esse motivo que eu não compraria FET e AGIX nesse momento, e eu não estou comprando. Mas estou de olho, estou monitorando, porque a gente tem a mesma característica nas duas moedas, tanto FET quanto AGIX. O Ocean não tem muito interesse, tá bom? Mas o FET e o AGIX são dois ativos que eu estou monitorando nesse momento por conta desse padrão. Formação de topos e fundos ascendentes. No semanal também tá bem bonito, tá? Querendo voltar para cima dessa região de 75, 76, que era para ser um suporte e agora passa a ser uma resistência, mas já está rompendo essa resistência de novo, que vai passar a ser um suporte. Um pouco confuso, mas para quem entende de suporte e resistência vai entender um pouco do conceito aí do que eu quis passar. E dentre essas duas, dentre a valorização dessas duas, a gente tem a valorização do SDAO. O SDAO está começando a confirmar a mesma coisa que a gente teve cá atrás. Quando o SDAO veio caindo, a gente segurou, veio comprando aos poucos. Falei muitas vezes sobre o SDAO aqui, que a partir do momento que ele rompesse esse padrão, a gente teria um momento de valorização bem amplo e iríamos passar semanas em alta. Aconteceu lá no SDAO, nesse momento aqui. Porém, o SDAO devolveu tudo logo depois, o que desanima, tá? Até eu que tenho SDAO, acabei desanimando um pouco de SDAO porque ele devolveu 100% da alta. Só que o padrão que o SDAO formou depois foi um padrão bem parecido com esse aqui. Então, não vendi SDAO, como tinha falado para vocês, tá? Eu falei para vocês que estava de olho no SDAO para talvez vender se depois do lançamento do ASI o SDAO não pegasse tração. Não houve lançamento do ASI, então eu não vendi SDAO porque a gente não viu ali qual que seria a reação do SDAO no lançamento do ASI. A gente vai ter o lançamento agora, em julho, se não me engano, e com o lançamento, ou depois do lançamento do ASI, aí sim a gente vai observar se vai pegar tração ou não. E eu observo que com a divulgação, o AGIX, o FET começando a subir, por conta do ASI, a gente já está tendo o SDAO pegando tração, o que é muito bom. Isso mostra para mim uma luz no fim do túnel, onde o SDAO pode de fato começar a tracionar e começar a andar da mesma forma que aconteceu aqui nesse momento. Então o SDAO agora ele pode estar caracterizando a mesma coisa, pode ter confirmado, ele pode continuar subindo e passar aí algumas semanas em alta até romper a alta anterior. A mesma coisa aconteceu aqui, a gente teve essa alta, houve a valorização e o rompimento. A mesma coisa pode acontecer aqui e a próxima resistência está em 1,70. Tá bom, pessoal? Então, é isso para as altcoins e o SDAO. Eu estou ainda mais bullish depois desse rompimento e dessa tração que começou a pegar aqui no SDAO. E também com a valorização do AGIX e do FET, que pode gerar ainda mais tração para o SDAO e para as outras altcoins, NTX, Hypercycle, outras altcoins que estão no ecossistema da SingularityNet, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer aqui para vocês para o dia de hoje. Essas são as oportunidades aí para você ficar de olho. Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou, deixa o like, que isso ajuda, tá bom? E também se inscreve aí, porque eu estou aqui todos os dias para estar te passando essas informações, essas análises e oportunidade. Todas as vezes que eu venho aqui é para trazer oportunidade para você, tá bom? E sábado a gente tem live.
Live provavelmente com um convidado de novo esse sábado. Se inscreve aí que é pra você não perder e pra gente estar batendo papo, conversando também no sábado. Enfim, vou ficando por aqui. Fui.